Bom, pessoal, então, boa tarde a todos, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, né, para falar de um tema que eu fico muito à vontade, porque é algo que eu trabalho com isso já tem mais de 8 anos, né? E também pela relevância, né, pela importância desse assunto para melhorar a nossa prática, né? Dentro do nosso hospital e também em outros lugares, porque eu sei que a gente sempre leva um pouco de um treinamento de um lugar para outro. Então, eu acho que vocês viram no cartaz que o título era o uso racional, né, de oxigenoterapia suplementar e cuidados com vias aéreas em pediatria, né? E aí eu acabei modificando, né, para o uso consciente, né? Porque eu acho que é uma questão mesmo de consciência profissional e vocês vão entender o porquê é uma questão de consciência no decorrer dessa apresentação, ok? Então, o que é que nós veremos nessa aula, né, nessa conversa? A gente vai ver um pouco sobre a importância do uso do oxigênio, alguma coisa com relação a resoluções da própria enfermagem, indicações do uso, vantagens, desvantagens, a própria administração do oxigênio, atualizações, cuidados com vias aéreas e outros temas que forem pertinentes aqui. Então, já de início, é importante trazer que esse tópico, né, essa prática da terapia de oxigênio, ela está muito bem fundamentada dentro do trabalho do enfermeiro, né, do enfermeiro e do técnico de enfermagem. Então, aqui eu trouxe em tela para vocês inúmeras resoluções e pareceres, né, seja do Conselho Federal do COFEM ou do COREM, e a mais importante é justamente a resolução número 358 de 2009, que vai tratar justamente que faz parte das competências, né, do enfermeiro e da equipe de enfermagem como um todo, a questão da montagem, né, desses equipamentos de ventilação que oferta oxigênio, ou mesmo de kits de oxigênio, a avaliação contínua do paciente que está em uso do oxigênio, ajustando a terapia, o registro disso, né, se foi modificado, se saiu, o oxigênio se foi eliminado do tratamento, e também a parte de educação e orientação da equipe que está lidando diretamente com o oxigênio. Então, assim, só para a gente trazer aí para relembrar, né, quem não tem tanta recordação disso, né, que são coisas que a gente viu lá na nossa formação. Então, vamos falar um pouquinho só sobre os mecanismos que levam uma pessoa a precisar de O2 suplementar. Mas, tá, por que suplementar? Suplementar é algo que é a mais, né? Então, nós sabemos que o oxigênio ele já é presente na mistura de gases que a gente respira no ar atmosférico, que é produzido pelas plantas, enfim. Mas a gente precisa saber o que é suplementar. Suplementar é quando você precisa a mais do que 21%. 21 é a quantidade, 21% é a quantidade que a gente respira normalmente, né, no ambiente em que a gente vive. Então, essa figura aqui, ela representa a importância do oxigênio em todos os processos do nosso corpo, né? Então, nosso corpo ele tem uma máquina de funcionamento perfeito, que ela depende praticamente desse trio aí. Eu digo que é o trio que é a estrela do corpo humano, que é os pulmões, o coração e o músculo, que também podem representar os órgãos, né, de forma geral, os tecidos. Então, existe uma engrenagem perfeita, tem uma colaboração muito grande de um sistema desse com o outro, no sentido de os pulmões eles conseguem captar o oxigênio que a gente vai respirar e retirar do meio ambiente. O coração e o sistema circulatório vão transportar esse oxigênio, que é de fundamental importância para todos os órgãos, e os órgãos e tecidos, eles vão utilizar esse oxigênio para produzir energia, né, na forma de ATP, na nossa mitocôndria, e vão liberar o que não serve desse processo, que é o CO2, certo?
Então, num estado de perfeito funcionamento, seja na criança ou seja no adulto, essas três engrenagens elas funcionam em um total acordo, né? Então, quando tudo está bem, quando a pessoa está rígida, com boa saúde, nenhum desses três apresentando problema, todo esse processo é o que vai ser vital, né, para nós e para tudo que for acontecer de reação, de metabolismo no nosso corpo. Então, qualquer problema em uma dessas engrenagens, ou no pulmão, ou na circulação, ou nos próprios órgãos e tecidos, vai comprometer, né, o uso do oxigênio e vai gerar alguns probleminhas que a gente vai ver o nome e vai aprender a diferenciar agora, né? Então, inicialmente, quando a gente não tem uma respiração que está dentro da faixa normal, né, nós sabemos que depende da idade, né, a frequência respiratória, a gente chama de hipoventilação. Então, essa pessoa está respirando pouco, ventilando pouco, e isso, por sua vez, vai impedir desse oxigênio passar por todo esse processo de pulmão, circulação e órgãos e tecidos. Mas a baixa quantidade de oxigênio no sangue, ela recebe um nome específico, que é a hipoxemia. Então, quando falta oxigênio na circulação, nós temos um nome que se dá, que é a hipoxemia. Quando essa falta de oxigênio ela se estende para além do sangue, já começa a afetar os tecidos, né? Nós chamamos agora de hipóxia, né? Que é a falta de oxigênio nos tecidos. Hipoxemia tem o hemia, que lembra sangue, é a falta de oxigênio no sangue. Mas, tá, por que acontece essa falta de oxigênio no sangue? Né? O que é que pode levar a isso? Então, aqui são alguns exemplos, né, de causas que podem gerar a diminuição da ventilação, da entrada de ar, né, na via aérea. Então, nós temos obstrução, que pode gerar a diminuição da entrada de ar e do oxigênio. Depressão do controle respiratório, que é isso? É aquela criança, muitas vezes, neuropata, que, por vezes, quando essa criança está mais sonolenta ou está com efeito de alguma sedação, ela esquece um pouco de respirar, ela não consegue ativar aquela respiração e, consequentemente, a quantidade de oxigênio que ela vai absorver vai ser menor. Fraqueza muscular respiratória. Nós sabemos que para puxar, para absorver o ar na respiração, vai depender tudo de um músculo que é o nosso diafragma. Então, se eu tenho um músculo respiratório fraco, eu não vou ter uma força suficiente, uma força respiratória para puxar o ar e dentro desse ar o oxigênio, logicamente. Então, a fraqueza muscular também leva a essa hipoxemia. A situação da obesidade também, porque esse paciente ele tem uma quantidade de massa gorda, que traz uma dificuldade a mais para essa musculatura respiratória, consequentemente vai ser mais difícil para esse paciente conseguir levar o oxigênio do exterior lá para dentro do seu corpo e também o mau posicionamento, que nós vamos ver mais à frente, que está muito relacionado o posicionamento também com a questão da ventilação, né, e com a questão das vias aéreas. Então, só recapitulando, a hipoxemia é o que acontece primeiro quando falta oxigênio no sangue por qualquer processo desse, que eu falei. Mas se essa hipoxemia ela não for corrigida a tempo, ela vai gerar a hipóxia, que é a falta de oxigênio nas células, nos tecidos e nos órgãos, que pode causar, né, a morte celular, que a gente chama, mais conhecido por necrose, né, e a falência dos órgãos e dos tecidos. Então, aqui algumas indicações, né, voltadas especificamente para a criança, de situações onde vai ser o uso do oxigênio, ele vai ser indicado, né, geralmente é indicado. Então, nas bronquiolites, que a gente está prestes a chegar na época do ano que acontece, né? Pneumonias graves, asma moderada grave com desconforto respiratório, displasias broncopulmonares, doenças neuromusculares, doenças pulmonares intersticiais, cardiopatias congênitas e também no caso de intoxicações por gases, né? Eu acho que vocês já ouviram muito falar de pessoas que
recebem uma quantidade de monóxido de carbono muito alta, pessoas que ficam presas, por exemplo, dentro da garagem com o carro ligado e precisam ir para o hospital por alguma intoxicação. Então, são todos esses casos que têm indicação de uso de oxigênio suplementar, porque é a mais dos 21% que a gente retira do ar ambiente, certo? Então, não é à toa quando a gente fala que o paciente tal ele está em ar ambiente, ele está a 21%. É praticamente você dizer a mesma coisa, está ambiente, está a 21%, está a 21% e está respirando em ar ambiente, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens do uso de oxigênio suplementar. Eu acho que tem uma frase que ela traduz muito bem o que eu quero trazer para vocês aqui agora, que todo mundo também conhece essa frase, eu acho, desde criança, que é tudo demais é veneno, ou tudo pode ser remédio ou veneno, depende da dose, né? Então, uma das vantagens do uso do oxigênio é que você vai conseguir oferecer para uma pessoa que não está conseguindo captar o oxigênio um ar enriquecido, né? Com esse gás para prevenir lesões, né, para prevenir a morte dos tecidos e para resolver a questão da hipoxemia. Então, a maior vantagem é essa, né? A medicina ela evoluiu a um ponto em que a gente consegue extrair, a tecnologia consegue extrair esse gás da atmosfera, colocar em cilindros, colocar em caminhões que distribuem isso, né? Mas não são só flores, né? O oxigênio, se for usado de forma incorreta, ele pode também apresentar as suas desvantagens. Entre as desvantagens, nós temos a ruptura da integridade da pele e o ressecamento dos olhos. Isso faz uma ligação direta com os recém-nascidos, né, os neonatos. O oxigênio diretamente nos olhos é uma causa frequente da retinopatia da prematuridade, né, que é a famosa cegueira infantil. Então, além desse dano que o oxigênio pode causar em neonatos, ele pode causar também em adultos, em crianças, o ressecamento das mucosas e da faringe, a epistaxe, né, que é o sangramento nasal. Ele também é tóxico, libera substâncias que atrapalham o nosso metabolismo, como os radicais livres, e também pode gerar, por sua vez, outros problemas, como as atelectasias por absorção. Sem falar que é um insumo, né, um produto da área da saúde que é extremamente caro para ser utilizado e muitas vezes os gestores, os governantes, eles acabam tendo um gasto acima do normal por um mau uso, muitas vezes por uma falta de treinamento das equipes. Então, se eu tenho um X valor para investir em alguma coisa, muitas vezes esse valor ele é dedicado para a compra de oxigênio, né? Então, foi uma situação bem comum na pandemia. Algumas curiosidades extras sobre o oxigênio é que ele é um gás altamente inflamável, né, que exige orientações para a pessoa, para a família, para o cuidador, sobre a revisão, sobre a manutenção, sobre os cuidados com o cilindro, né? Eu acho que vocês lembram, na época da pandemia, em alguma unidade de saúde, uma pessoa comemorando aniversário com uma vela em cima de um bolo e usando o catéter de oxigênio. Então, assim, a falta de noção, muitas vezes, do risco que isso pode trazer, pode gerar um acidente muito maior. Então, é necessário afastar instrumentos que produzem faísca, seja no hospital, seja em casa, não fumar e evitar esse tipo de perigo desnecessário. Fontes de armazenamento do oxigênio suplementar, né? Como fontes, nós temos as fontes de oxigênio hospitalares, que tem a rede encanada, todos já devem ter visto aqui no Maria Alice, indicada pela cor verde. E temos também a fonte domiciliar. Para o domicílio, esse oxigênio geralmente ele vai armazenado, né, condicionado em cilindros, em dispositivos que já entregam esse oxigênio para o paciente de forma úmida, de forma mais aquecida e não tão seca, né? Como os concentradores e os próprios sistemas de oxigênio líquido, né? Vocês têm aqui algumas imagens. A primeira imagem é o sistema de rede de gases hospitalar,
Vocês têm imagem também, a segunda, de um sistema de oxigênio portátil, né, onde as pessoas que dependem do uso do oxigênio, elas muitas vezes levam no shopping, botam na bolsa, botam na mala para viajar, enfim. Temos o concentrador aqui em cima e o cilindro. Então, são fontes diferentes para situações e contextos diferentes. Formas de administração do oxigênio suplementar. Eu acho que essa parte, assim, ela merece um parêntese, merece realmente chamar a atenção de todo mundo que está vendo a nossa conversa, que está participando, porque é algo que gera muitas dúvidas, né, e que precisa ser esclarecido, porque tudo depende disso aqui. Se a gente consegue entender isso, a gente consegue avançar. Então, para fornecer oxigênio, nós temos dois tipos de sistema. Os sistemas de baixo fluxo, que é quando nós fornecemos oxigênio com fluxos muito pequenos, de 1 até 5 litros por minuto no máximo. Tácito, mas qual é a forma que oferta esse baixo fluxo de 1 até 5? O catéter nasal. Né? O catéter nasal ele só deve ser utilizado até, no máximo, 5 litros. Então, passou de 5 litros, esse catéter já vai gerar um desconforto na narina do seu paciente, já vai ressecar, já vai sangrar, já vai causar uma série de prejuízos que você pode evitar. Então, quando a gente pensa em sistemas de baixo fluxo, é até 5 litros e é representado principalmente pelo catéter nasal. E temos também o sistema de alto fluxo, né, que é um sistema que entrega um oxigênio com fluxo maior, né, geralmente acima de 5, de 6 litros por minuto, e vamos ter diversos tipos de dispositivos para ofertar. Exemplos: máscaras de Venturi, máscara não reinalante com reservatório e a cânula de alto fluxo, que a gente vai falar um pouquinho também mais adiante. Uma coisa importante para que a gente consiga trazer também aqui é com relação aos custos, né, de administração do oxigênio. Então, foi feita uma pesquisa no estado de Goiás, né, para avaliar quanto se gastava por dia só em UTIs do estado com oxigênio. E tendo aí uma média de R$ 1,85, R$ 1,85 por metro cúbico, o gasto por dia é em torno de R$ 213.431,94 só com oxigênio. Então, assim, já dá para a gente ter noção por que a gente colocou lá no início do slide, que é o uso consciente. Porque realmente é uma questão de consciência e meio que a gente teve que passar por um sufoco na pandemia, quando faltou oxigênio, né, para a gente poder entender que o que você usa e não repõe, ou o que você não usa de forma consciente, acaba, né? Então, foi matéria, inclusive, na Globo, né, na InterTV, que o consumo de oxigênio em cilindros ele cresceu 90% entre fevereiro e março nos hospitais do Rio Grande do Norte, de acordo com a CESAP. Então, a gente quase que ultrapassa a capacidade da CESAP comprar e também do vendedor ter o produto para oferecer. Então, por isso que é importante o uso com consciência, né? E, além da gente falar um pouquinho sobre as formas de ofertar oxigênio, máscara, catéter, ambu, é importante a gente trazer aqui que não adianta apenas instalar o oxigênio no paciente. Então, nós temos que ter cuidados com a administração, com as vias aéreas desse paciente que está em uso de oxigênio suplementar. Então, o primeiro cuidado que eu coloquei aqui para chamar a atenção é com relação à obstrução das vias aéreas. Então, se eu e minha equipe estamos ofertando oxigênio para uma criança, mas nós não temos a atenção suficiente para ver se aquela criança tem uma obstrução, se ela está com secreção, com o nariz obstruído, se ela está com frêmito aumentado no tórax, né, que é quando a gente coloca a mão e sente que está vibrando o tórax da criança de tanta secreção, isso por si já é uma barreira para que esse oxigênio ele não consiga chegar nos pulmões e nas células. Então, é importante estar atento
a questões de obstrução, investigar se tem obstrução de vias aéreas, para resolver essa situação, seja através da aspiração, quando não é uma criança colaborativa, ou seja mesmo através da tosse, da expectoração, quando é uma criança consciente, orientada, certo? Um segundo cuidado é a questão do posicionamento, né? Pouco se pensa no posicionamento pensando na questão da ventilação e da oxigenação do paciente. Então, nós fomos acostumados a pensar, desde sempre, no posicionamento com medo de prevenção de lesão de pressão e de escárdio. Não é verdade? Então, quando a gente pensa em posicionar, a gente já imagina a questão de lesão de pressão e de escárdio. Mas o posicionamento ele faz total diferença até na oferta de oxigênio. Então, vocês percebam nessa ilustração onde tem esse menino, né? E essa linha laranja são as vias aéreas dessa criança que está com o pescoço hiperestendido. Vejam que a distância que o oxigênio vai percorrer com o pescoço hiperestendido é muito grande. Já na criança número 2, na segunda imagem, nós temos aqui um pescoço muito fletido. Então, esse oxigênio, o caminho que ele vai percorrer praticamente está dobrado. Então, ele vai ter mais resistência para chegar lá embaixo. E veja agora uma criança com o pescoço em posição neutra, como é um caminho reto. É quase um asfalto. Então, assim, imagine você numa estrada com muitas curvas e você numa estrada com muita reta. Qual você vai ter mais facilidade. Então, é a mesma coisa com o oxigênio, né? Já nos casos das crianças que usam cânulas de traqueostomia, o posicionamento também pode gerar problemas com essas cânulas. A gente pode gerar uma traqueostomia torcida. O CAF, que é o balão na ponta da traqueostomia, pode ficar ocluindo a ponta da cânula. Essa cânula também pode ficar com a ponta tocando na traqueia e não vai ser possível colocar o oxigênio exatamente na via respiratória. E, por fim, a gente tem a imagem de uma traqueostomia bem posicionada, uma cânula bem posicionada. Percebam que todos esses posicionamentos de pescoço dessa criança podem também refletir na posição da cânula, né, como a gente pode ver aqui. Então, é mais um ponto para a gente ter cuidado, que é o posicionamento. E com relação à administração correta, o que é que pode acontecer de problema na hora de administrar um oxigênio para um paciente? Pode ser fornecido um fluxo incorreto, se a pessoa não sabe utilizar os materiais. Pode ser feita uma montagem incorreta. Eu acho que muita gente já viu uma máscara de Venturi com aquela pecinha colorida, o dosador coberto por esparadrapo, muitas vezes. E se você cobre com esparadrapo, você já está anulando o efeito daquela máscara. Não vai funcionar. Se era para oferecer 40%, você já não vai estar oferecendo 40%. Então, você nem sabe quanto vai oferecer, né? A indicação incorreta, uma frase que a gente escuta muito, é vamos botar oxigênio para conforto. Não existe oxigênio para conforto. É bom enterrar essa ideia. O oxigênio ele é para hipoxemia. Você só sabe que o oxigênio é indicado corretamente se a criança está tendo queda de saturação. E mesmo assim é bom investigar se o oxímetro está bem colocado, se a criança está bem corada, né? Mas o oxigênio não vai fazer uma criança extremamente desconfortável ficar confortável. O oxigênio é para hipoxemia, não é para desconforto muscular. Investigar também vazamentos do circuito e também ter atenção com a questão do desperdício, né? Então, algumas situações que eu acho que vão acender aí um alerta no pensamento de muita gente. Quantas vezes será que a gente deixa o catéter de oxigênio, que não está mais com o paciente ligado, o fluxômetro ligado dentro de um hospital? Quantas vezes, vou avançar mais um pouco, quantas vezes a gente faz nebulização usando o oxigênio quando poderia ser feita com ar comprimido, da mesma forma? Então, é interessante a gente pensar nisso, né?
para que a gente comece a ter esse uso mais consciente do oxigênio, porque aquele oxigênio que está sendo desperdiçado vai ter uma conta que vai chegar para a gestão pagar, e essa conta, de certa forma, pode ter interferência na nossa remuneração, na nossa questão de, de honorários, de gratificações, enfim, de uma série de coisas, né? Então, aqui nessa imagem, por exemplo, nós temos aqui o sistema de Venturi, né? E é importante a gente pensar que, muitas vezes, o pessoal gosta muito de decorar, o dosador azul é o de 24%, o dosador verde é o de 35%, o laranja é o de 50%. E isso, pessoal, é um engano absoluto. Hoje nós temos diversos fabricantes que fabricam, né, a máscara de Venturi e o dosador, e eles estão mudando essas cores. Infelizmente, não há uma padronização. Então, você pode chegar e ter um dosador laranja, que é 35%, como eu peguei essa semana aqui de Maria Alice. E aí, um alerta que é válido é que a gente pegue a peça e olhe embaixo dela, ou na lateral, que vai ter dizendo que ali é de tantos por cento e que precisa de 6 litros. Então, eu vou dar um exemplo para vocês pensarem um pouquinho junto. A máscara de Venturi é de 35%. Por exemplo, aqui, para ela oferecer 35%, eu tenho que dar 12 litros do fluxômetro. Se eu oferecer 8 litros, ela continua dando 35%? Não. Se eu der 8 litros, ela passa a ser 31%? Também não. Então, não tem como você transformar um dosador em outro. Cada um, ele é específico para aquele litro e para aquela FO2. Por que, Thales? Porque cada dosadorzinho desse tem um buraquinho de tamanho diferente. Quanto menor o buraquinho, menos vai passar de FO2. Perceba que no azul, você quase não enxerga o buraquinho. Por isso que vai passar só 24%. Mas, vale lembrar, nem sempre 24% vai ser azul. Então, o que é que eu tenho que fazer para resolver esse problema na minha prática? Olhar o dosador. Olhe, vire, bote contra a luz do celular, se você não conseguir enxergar, peça a outra pessoa. Mas tem que ser colocado exatamente o litro que está funcionando. Ah, mas eu vejo que às vezes o paciente está na máscara de 50, de Venturi, e o pessoal vai só baixando os litros da própria máscara. Você não sabe que FO2 você vai estar dando àquele paciente, porque a máscara vem por fábrica pré-determinada a usar apenas aquele litro. Então, se eu quero baixar de 50% para 40%, para 35%, então eu vou ter que baixar de 15% para 12% e trocar o dosador. Não pode baixar utilizando a mesma peça, certo? Não existe nada que comprove que isso funciona, até pelo tamanho dos furos, né, que tem em cada máscara. Um outro ponto é a confusão que ainda existe sobre máscara com reservatório e máscara não reinalante, né? Ambas são bem parecidas, se você realmente pega, você vai ver que são bem parecidas, com um diferencial, que são válvulas, que é essa borrachinha branca que vocês podem ver aqui, redondinha, que está na máscara que a moça está usando. Essa válvula é o que torna a máscara não reinalante. Então, se não tem essa borrachinha branca, ela é simplesmente máscara com reservatório ou máscara de Hudson, como é chamado. Para ser não reinalante, ela precisa ter essa válvulazinha de borracha branca. Por quê, tá? O que é que essa válvula faz? Essa válvula é como silicone, é molinho, né? E na hora que essa moça, que essa jovem, ela puxa o ar, a válvula fecha. Então, ela vai entrar pelo nariz dela apenas o oxigênio. Já na hora que ela expira, que ela elimina o gás carbônico, essa válvulazinha de silicone abre e o gás carbônico sai. Então, ela não vai reinalar o oxigênio. Na primeira, ela vai reinalar,
porque o gás carbônico ele pode ficar acumulado dentro desse espaço e não sair completamente. Então, se quiser botar uma válvula fake. Se você quiser colocar uma válvula fake, o pessoal geralmente faz artesanal, né, com alguma luva de material mais grosso, mas o ideal é que você observe se quando você puxa o ar, se ela gruda e se quando você solta ela abre. Se estiver funcionando dessa forma, é melhor que sem, com certeza, né? Então você pode usar outros. Sim, mas aí não tem como garantir. Mas qual é a diferença disso no frigir dos ovos? No frigir dos ovos é porque a máscara com a válvula ela vai dar altas frações de oxigênio, geralmente muito acima de 60%, 70%, 80%. Nessa máscara que não tem válvula, não tem como saber se você está ofertando nem 30, nem 40, nem 50, nem 100, você não consegue saber, certo? Então, a partir de hoje é importante que a gente relembre e revise isso, que existe uma diferença entre máscara com reservatório e máscara não reinalante, certo? E que a não reinalante, ela é indicada para aquele paciente mais grave, que está precisando de muito oxigênio, próximo de 100%. Outra questão que é muito importante de ser discutida, né, que isso vai e volta, e isso vira tema de discussão, é a questão da umidificação, né? A umidificação que é aquele ABD, aquela água destilada, que você coloca, ou colocava, melhor dizendo, nesse copinho para poder ofertar o oxigênio. E o que foi que mudou, afinal, né? O que é que mudou de uns tempos para cá? Foi visto que essa água que era colocada nesses sistemas, nesses copinhos, na verdade, ela funcionava como um hotel para bactéria e para micro-organismo, né? Um ambiente úmido, muitas vezes não tão frio ou numa temperatura mais morna, é um ambiente propício para colonização de bactéria e de outros micro-organismos. Então, o que é que se tem hoje? Não se usa umidificação com água para sistemas de baixo fluxo. E quem é o sistema de baixo fluxo? Principalmente catéter nasal. O fluxo, o objetivo da água é que esse oxigênio não entre seco, né, na via aérea do paciente, mas o fluxo do catéter nasal é muito baixo, então ele não vai ressecar a mucosa por causa disso. Então, a indicação hoje é de se usar ABD, água, apenas em instrumentos de fluxo muito alto, certo? E principalmente no paciente traqueostomizado. Tá, então não se usa mais umidificação de forma geral? Praticamente não. Não tem nenhuma evidência que isso vai mudar a vida do paciente, que vai evitar lesão. A gente prioriza hoje a umidificação do paciente que está traqueostomizado. Por quê? Por que é que a gente prioriza a umidificação do paciente traqueostomizado? Esse paciente, ele fez uma substituição. Ele foi substituído o nariz, que normalmente aquece e umidifica o ar, por uma cânula de traqueostomia, que não tem esse poder de aquecer nem de umidificar o ar. Então, se esse paciente passou a respirar pela cânula, ele não tem mais esses recursos. Então, a gente tem que entrar com a umidificação, no caso do paciente que está traqueostomizado, certo? Mas para os demais pacientes não tem mais indicação. Isso, a máscara de Venturi também a gente não tem indicação de umidificar, de colocar mais ABD, certo? A prioridade hoje, quando pensa em umidificar, é o traqueostomizado. O resto, esqueceu, morreu Maria Preá, como se diz. E catéter nasal de alto fluxo? O catéter de alto fluxo, que a gente vai falar lá na frente, infelizmente a gente não dispõe no hospital, mas ele, como é alto fluxo, são fluxos acima de 60, de 30, 60 no adulto até 30 na criança. Realmente, se você imaginar, é um fluxo muito alto que está entrando direto no nariz do paciente. Então, ali precisa. E o sistema ele já vem pronto, já vem com aquecedor, até uma jarra de ventilação mecânica que usa, né? Mas é um fluxo muito alto.
Mas, assim, esses sistemas de fluxo menor, como Venturi, não renalante, catéter, você esquecer mesmo a questão da umidificação. Priorizar apenas quem é traqueostomizado, porque perdeu a função do nariz, né? Então, a prioridade hoje é o paciente traqueostomizado. Uma questão importante também é a monitorização clínica. Então, de nada adianta uma equipe ofertar oxigênio para um paciente se você coloca o oxigênio no paciente e você sai, não deixa nenhuma forma de monitorização. Então, você não vai saber a hora de baixar, a hora de aumentar, se está tendo algum erro, algum vazamento. Então, a monitorização clínica, quando eu falo em monitorização clínica, é de praxe já pensar na saturação periférica, né, na frequência respiratória, no esforço que a criança está fazendo, na cor da pele e do nível de consciência. Então, também é importante que a gente rompa um pouco, saia dessa tradição de muitas vezes olhar só para o monitor, que a gente sabe que está sujeito à interferência, à falha, a criança balança o pé e já muda tudo, o pé gelado já muda tudo. Então, é realmente usar o olho clínico, que nós da área da saúde temos, para investigar e buscar aí outros sinais, como a frequência aumentada, como o esforço, uma cianose, né? Um arroxeado, né, dessas regiões mais periféricas, e também a questão do nível de consciência. Então, colocou oxigênio, tem que monitorizar. Se você não monitoriza, você já não está fazendo uso consciente do oxigênio, porque pode ser que passe da hora de você baixar, de você tirar, ou então você perca o tempo de você aumentar e não enxergue que a criança está precisando de oxigênio. E agora, como é que se dá, geralmente, o uso do oxigênio, né? Tem uma palavrinha aqui que eu acho que não sei se todo mundo tem um conhecimento com ela, mas é o escalonamento. Quando a gente fala de escalonamento, a gente lembra um pouco de escala, né? E, por que não, também de escada, né? Se vocês observarem a imagem, é mais ou menos como uma escadinha que o paciente que está em uso de oxigênio, ele muitas vezes vai percorrer, seja para subir ou seja para descer, né? Então, inicialmente, o paciente ele inicia o uso de oxigênio com um catetezinho nasal, que é baixo fluxo, no máximo até 5 litros. Se não resolver o desconforto, e como é que eu sei que não resolveu? Porque eu monitorizei o meu paciente. Então, eu vou passar ele para uma Venturi. A primeira máscara de Venturi, o primeiro dosador é de 24%. Não resolveu, eu vou aumentando até chegar a 50%. Se nesse Venturi de 50% o paciente ainda não resolveu, continua saturando valores baixos, é indicação de usar uma máscara agora não reinalante, que oferta uma quantidade maior. Se mesmo assim esse paciente mantém a saturação baixa com desconforto, isso já me leva a pensar que não é só uma questão de oxigênio, é uma questão também muscular. O músculo dele até tem oxigênio, só que o músculo dele não consegue puxar esse oxigênio para os órgãos, para o pulmão, para as células, né? Então precisa de algo que empurre o oxigênio lá para dentro. E é aí onde vem a pressão positiva, que é o caso da VNI, ou o CPAP, né, quando é só uma pressão, ou o BIPAP, quando são duas pressões. Ah, tudo bem, eu instalei o VNI no paciente, ele agora tem oxigênio e ainda tem uma pressão que empurra. Mas mesmo assim esse paciente está piorando. Então, nesse caso, o paciente vai precisar de uma ventilação invasiva, né, que vai ser colocado um tubo, uma prótese para diminuir o caminho desse oxigênio até o pulmão do paciente. E entre um e outro, geralmente nós usamos o AMBU, né, que é chamado de bolsa válvula máscara, né? O AMBU, geralmente a gente utiliza com frações de oxigênio e o máximo do fluxômetro possível, porque geralmente são situações de maior emergência, e essas situações são situações em que geralmente a gente bota o maior fluxo possível para garantir uma FO2 de 100%. E, por fim, a gente finaliza com a prótese ventilatória do paciente em ventilação.
Você falou que poderia ser uma subida, que a gente chama de escalonamento, quando a gente vai mudando as terapias, mas que também poderia ser uma descida. E como é o nome da descida? A descida é o desmame, certo? É uma coisa bem interessante que vale a pena colocar, é que algumas palavrinhas elas estão entrando em desuso. O desmame, seja do oxigênio ou seja da ventilação, ele está saindo de moda, vamos dizer, e hoje a gente está usando o termo descontinuação. Descontinuação do uso de oxigênio, descontinuação da ventilação mecânica, certo? Então, quando eu vou subindo aqui, aumentando a oferta de oxigênio, é o escalonamento. E quando eu volto, é a descontinuação, ou desmame para quem já tem um costume maior com esse termo. E agora vamos falar um pouquinho sobre passado, presente e futuro dentro da oxigenoterapia. O que é que a gente tem de passado? O que é que ficou no passado? Bom, no passado ficou o Oxy-Hood, né, que são aqueles capacetes que a gente chama de hood, tem gente que chama o próprio apenas hood ou Oxy-Hood, e também a tenda facial. Então, esses dispositivos, pessoal, vocês conseguem ver que tem uma grande área por onde o oxigênio ele pode escapar. Então, devido a essa grande área de fuga, de escape, não tem como assegurar que você está oferecendo tal FiO2 para aquele paciente, né? Sem falar que se for colocado com fluxo muito alto, pode causar o quê? Ressecamento, retinopatia da prematuridade, todos aqueles problemas que a gente já falou. Por isso, a maioria dos estudos, hoje novas pesquisas, deixam o Oxy-Hood e a tenda facial no passado, certo? No presente, eu trouxe aqui alguns dispositivos que a gente até tem no hospital, mas assim, nem sempre a gente tem essa noção de que eles são usados também para ofertar oxigênio, que são o catéter de mount, né, que é essa pecinha aqui, que geralmente vem nos ventiladores, e a máscara de traqueostomia. Essas pecinhas aqui, eu nem estou falando das outras, Venturi, catéter, máscara não renalante, porque são coisas comuns. Eu achei melhor trazer essas duas que são mais diferentes um pouco, não faz tanta parte da nossa rotina. O catéter de monte, que é essa pecinha aqui, ele pode funcionar como um catéter nasal, vamos dizer assim, que você instala na traqueostomia do paciente. Mas tem um grande porém. Vocês estão vendo que tem uma tampinha branca de borracha. Essa tampinha, ela precisa ficar aberta. Ela só é usada fechada quando a gente acopla essa peça no circuito de ventilação mecânica. Mas quando ela é usada como fonte de oxigênio, a gente tem que deixar essa pontinha branca aqui aberta, ela sai, essa tampinha, para que o paciente consiga o quê? Eliminar o CO2, né? A máscara de Venturi para traqueostomia, por sua vez, ela já tem esse orifício aqui que o paciente consegue eliminar o CO2, certo? Então, o catéter de Mount, a gente pode colocar um catéterzinho ou usando um látex ou usando o próprio chicote, conectando aqui nessa ponta, na ponta aqui de baixo, e acoplar a partir de cima na cânula de traqueostomia do paciente, sem ocluir a borracha. A borracha tem que ficar aberta. E essa traqueia conectada aonde? Essa traqueia aqui de baixo? Sim. Essa traqueia aqui, quando ela pode ser usada, essa peça aqui, ela pode ser usada ou associada ao circuito da ventilação, quando o paciente está em ventilação mecânica mesmo, que nem as crianças aqui da UTVM, que usam bastante, mas ela pode ser utilizada também, por exemplo, um paciente que é traqueostomizado e que você não tem como ofertar, você quer ofertar só 1 litrinho de oxigênio para ele, né? Aí você não tem uma máscara na hora, você não tem algum tipo de... Muitas vezes o pessoal cola um catéter, a ponta de um catéter com esparadrapo na traqueostomia, mas aí acaba que segura um pouco o CO2. Então, o catéter de mount, ele serve para isso, né? Então, você pode conectar o chicote aqui na ponta de baixo. O chicote que vem do fluxômetro, ele pode ser conectado aqui na ponta de baixo, ou mesmo no látex, pode ser usado também,
para ofertar baixo fluxo, aí 2 litrinhos, com o cuidado de manter essa borrachinha aqui aberta, né? Se vocês encontrarem depois no hospital, vocês vão ver que essa pontinha aqui dessa tampinha, ela sai, essa borrachinha, que é justamente para o paciente respirar o oxigênio que vai entrar e eliminar o CO2 por essa partezinha. Você não pode fechar. Se você fechar, o CO2 vai ficar preso, esse paciente vai reter esse CO2 e vai gerar narcose, sonolência e esses problemas aí. E agora vamos para o futuro. O que é que tem aí no futuro, né, de dispositivo para ofertar oxigênio? E aí a gente traz a cânula nasal de alto fluxo, que é a queridinha aí, a menina dos olhos de todos os hospitais pediátricos, né, no mundo e no Brasil, que é uma cânula, ela lembra um pouco uma pronga, só que ela não pode vedar totalmente a narina da criança, ela só pode ocupar 50% da narina da criança. Ela oferece oxigênio já aquecido, morninho, uma temperatura boa, morninha e umedecido, mas oxigênio em altos fluxos, acima de 25 litros. O máximo que a gente bota no fluxômetro aqui do hospital geralmente é 15, né? Mas esse dispositivo aqui, ele oferta acima de 25, 30, no adulto chega até 60 litros por minuto. Por isso que tem que ser aquecido para não ressecar, né? Então, é um dispositivo que tem um custo ainda um pouco elevado para o sistema público, mas que é hoje praticamente padrão ouro para uso nas bronquiolites. E na segunda imagem nós temos a cânula RAM. O que é a cânula RAM? A cânula RAM também é uma inovação que veio para substituir um pouco a famosa pronga. Por quê? Porque é feito de silicone, é um material muito macio, que não vai estar causando aquela famosa lesão de septo, principalmente nos neonatos. Então, a cânula RAM, se você pega, você lembra muito o hidrocoloide, o material dela. É um material bem macio mesmo. Ela é de silicone, é bem molinha, né? E ela pode ser usada para evitar a lesão de septo. Ela tem um custo bem mais barato, porque a cânula nasal de alto fluxo é mais fácil de ter no sistema único de saúde e de ser adquirido, certo? Então, algumas atualizações agora, né, sobre o uso do oxigênio, para que a gente consiga finalizar, né, a nossa discussão e abrir para pergunta, enfim, trazer que muita coisa mudou de 20 anos para cá. Eu acho que praticamente todo mundo já lembra de uma época onde deixar o paciente saturando 100% era uma coisa assim que todo mundo achava que era maravilha. Ah, o paciente está muito bem, porque está saturando 100%, enfim. Então, vamos deixar ele saturando 100% mesmo, porque ele está ótimo. Então, o pessoal às vezes acontece muito em diversos hospitais, o pessoal aumenta a FO2 durante a noite para o paciente não intercorrer, né? O paciente passa a noite saturando 100%, todo mundo acha que está fazendo bem, mas está fazendo um grande mal, né? Quem está dizendo isso é você? Não, é uma revisão sistemática, um estudo que tem um maior nível de rigor, né, a nível de mundo, e foi visto que oxigênio demais em pacientes internados que têm uma saturação normal, ou seja, sem necessidade, leva à morte. Ele está associado à morte. Não é que o oxigênio vá matar a pessoa em excesso, mas aquele paciente que usa oxigênio além do que ele precisa, ele tem maior chance de morrer, certo? Então, ele pode causar, né, quando não é respeitado os limites para o seu uso. Então, aqui está o estudo. Esse estudo, pessoal, ele investigou muito de forma geral, adulto, gestantes, recém-nascidos, então, mas ele não gerou muita novidade para a pediatria. Ele trouxe, foi em 2018 que saiu esse estudo, ele trouxe mais uma recomendação de forma geral, que é manter a saturação em pacientes internados, não mais do que 96%. 97%, 98%, 99% e 100% estão associados à toxicidade. O oxigênio ele gera um efeito mais tóxico e aumenta a chance de mortalidade desse paciente, de piora, de ficar mais tempo usando oxigênio, de não conseguir sair,
que é aquela criança que muitas vezes a gente não consegue retirar o oxigênio. Então, manter essa saturação não mais do que 90% é uma grande recomendação hoje a nível mundial, certo? Ainda faltam estudos que tragam melhores recomendações para situações, por exemplo, de neonatologia e pediatria, para situações de pós-operatório, infecções e para situações de intoxicação. Mas, de 2018 para cá, já surgiram aí novos estudos, né, que a gente traz aqui algumas recomendações mais atuais, né? Então, esse estudo aqui, por exemplo, 2021, o que é que ele diz? Que a cânula nasal de alto fluxo, que é aquela que a gente viu, que é o top 10 para bronquiolite, ela é muito mais segura e mais eficaz do que um catéter nasal para tratar crianças com bronquiolite. É mais confortável, a criança consegue ficar mais tempo, evita possíveis intubações. Então, o alto fluxo hoje, ele tem um nível de evidência B. O melhor nível é o A. Então, se vocês têm um nível de evidência B, então é uma coisa muito importante, né? Outra recomendação atual, a aplicação de umidificação com oxigênio de baixo fluxo não é recomendada, como eu falei, né? Não há evidências que você colocar ABD dentro daquele copinho vai melhorar conforto, vai reduzir risco de infecção. O nível de evidência é alto, é um nível B, e a prioridade de umidificação hoje são os pacientes traqueostomizados. O que mais tem de recomendação? Para crianças com bronquiolite, que a gente está entrando no período de sazonalidade, abril e maio, recomenda-se que a gente mantenha aí um valor de insaturação alvo entre 90% e 97%. Então se o paciente está com saturação em torno de 90%, eu vou precisar botar oxigênio? Ainda não, certo? Mas o ideal é que fique entre 90% e 97%. Não passar desse limite de 97%, porque já entra na parte que você vai fazer o mal e não o bem para esse paciente. Também, esse artigo, ele não recomenda o uso do oxi-hood, né, do hood, daquela tenda de oxigênio que botava na cabeça das crianças ou do adulto. Não recomenda você usar aquilo se você tem, por exemplo, um catéter nasal ou uma máscara simples. Então, é ideal que você use realmente o catéter nasal ou a máscara simples, porque você tem como controlar melhor a FO2 que você está entregando, a quantidade de oxigênio, e tem como ter um uso mais consciente. Então, oxi-hood e a tenda de oxigênio também ficaram no passado, como eu falei. E agora, uma pesquisa mais atual, para a gente discutir aqui. Essa pesquisa, pessoal, ela foi o seguinte. Eles foram em alguns hospitais que queriam que seus pacientes tivessem saturação entre 92 e 94 e compararam com outros hospitais que aceitavam a saturação até 88. Né? A gente foi muito treinado a pensar que tem que ser até de 90 para cima, de 92 para cima. Uma coisa é importante falar. A gente já sabe que 96 é o máximo que a gente tem que ir, o teto, né? A gente já sabe que tem que ir até 96, que acima disso faz mal. Mas qual será o menor valor que uma pessoa, que uma criança suporta sem gerar comprometimento, né? Então, essa é a pergunta que eu quero saber hoje, que a pesquisa está tentando revelar, certo? Mas que ainda não está fechada. Mas as poucas pesquisas que houveram, como essa de 2023, elas mostraram que uma saturação de 88% ainda é considerada segura, certo? Porém, está até em amarelo, mais pesquisas são necessárias para confirmar sua segurança, especialmente quando efeitos neurocognitivos a longo prazo. Uma coisa é uma criança ficar saturando 88% com uma pneumonia, por exemplo, durante um dia, um momento. Outra coisa é essa criança tem uma doença que ela precisa receber oxigênio e ela ficar saturando 88% por 3 meses. Então, isso, no decorrer do tempo, vai começar a afetar os tecidos, certo?
Então, pode ser que futuramente a gente comece a aceitar mais uma saturação menor. Mas para isso é preciso que surjam novas pesquisas para poder testar melhor isso em crianças. Essa pesquisa aqui, ela é de 2023, certo? Mas ela foi testada em países desenvolvidos, com uma realidade que é diferente da nossa, com crianças que têm um perfil fisiológico e biológico diferente do brasileiro. Então, não dá para a gente agarrar essa recomendação e essa atualização agora. Eu trouxe mais a título para a gente ter uma visão um pouco à frente, certo? E, por fim, eu gostaria de trazer só essa situação aqui, que criança em uso de oxigênio com saturação de 100% não é seguro e não é legal, para que a gente vá romper, de fato, com essa ideia que já é ultrapassada, né? O oxigênio não é para conforto, ele é para hipoxemia e 100% não é legal, certo? Eu trouxe ainda aqui algumas questões para fixação. Eu vou passar agora, Arielle. As questões já tá os dois índices já estão os dois índices no chat, certo? Tanto de frequência quanto das questões que o pessoal respondeu. E agora também tem dúvida? Sim. E aí, pessoal, eu queria só trazer as referências, se alguém tiver interesse em ler alguma coisa, tem referências bem atualizadas aqui, 2023, 2025, 2020, né, sobre o uso do oxigênio. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar agora, podem também entrar em contato comigo, né, por esses endereços aí de e-mail ou pelo Instagram, que preferirem. Podem perguntar se alguém tiver. Pediram para tirar print, mas a gente pode compartilhar material? Vai ser compartilhado, eu vou passar também. A gente vai fazer o nome do WhatsApp, esse assunto vai ficar disponível nas enfermarias, né? Isso. E aí, só rapidinho aqui, eu gerei para um sistema de tipo um algoritmo, né? A gente chama de algoritmo, que é uma forma de tomar uma decisão quando a gente tem um paciente em uso de oxigenoterapia. Eu vou tentar compartilhar aqui para vocês, né? Bem rapidinho aqui para vocês verem. Tá aparecendo aí? E aí eu acho que esse materialzinho aqui é um guia. Tá compartilhando? Tá. Pronto. É um guiazinho curto que pode fazer parte desse manual de boas práticas com uso de oxigênio aqui no hospital. E pode ajudar bastante, né, para as equipes terem isso à mão quando tiver alguma dúvida, né, que é simples. Eu acho que são 5 pontinhos aqui, que é, por exemplo, chegou um paciente, o que é que eu vou fazer? Avaliação inicial da saturação. Se ele está em ambiente, se a saturação é maior do que 92, então eu vou monitorar sem oxigênio, certo? Se a saturação é menor, eu vou iniciar o oxigênio suplementar. Vou iniciar como? Pode ser com oxigênio de baixo fluxo, um catetezinho nasal de 1 a 2 litros. Pode ser com outro sistema, como uma máscara de Venturi, se o catéter não der certo. Né? E aí eu vou seguindo aqui na terapia. Após 15 ou 30 minutos que eu iniciei o oxigênio, eu avalio, vou reavaliar a saturação, os sinais clínicos, e o próximo passo vai ser ajustar. Então, melhorou bastante, dá para diminuir o oxigênio, eu vou diminuir. Piorou, eu vou aumentar a oferta de oxigênio. Então, aqui a gente tem alguns intervalos que é interessante a gente prestar atenção, que é crianças que não têm cardiopatia ou não têm doenças crônicas, o ideal é que fiquem entre 92 a 96, certo? Existe um projeto chamado Projeto Koala, que é bem interessante também, que é a criação de plaquinhas para a criança quando a criança chega no hospital. Então, por exemplo, essa é uma criança que tem broncodisplasia. Então, para ela, o alvo que a gente espera é que fique entre 90 e 94, certo? Ou, por exemplo, esse é um cardiopata
que está grave, está mais em situação mais aguda. Então, para ele, o ideal é que fique entre 94 e 98. Então, assim, esse guiazinho aqui, ele já traz um pouco desse intervalo, mas o projeto Koala pode também complementar o manual de boas práticas com a criação das plaquinhas, né? Porque faz até a gente ficar mais atento. Aquela criança é para estar 94, por que é que ela está 100%? Então, vamos lá e vamos baixar, né? E aqui também tem os sinais de falência. Como é que eu sei que não está dando certo? A criança vai ter tiragens, batimento de asa, nariz, letargia, sonolência, agitação, saturação começa a cair. Então, eu vou ter que evoluir essa terapia, tirando de um catéter para uma máscara de Venturi, se não resolver, não renalante, se não resolver, VNI, e até se chegar à intubação, certo? E, por fim, realizar aí o desmame e a descontinuação se essa criança começar a apresentar melhor. E é isso. Tem bastante gente elogiando a aula, dizendo que foi maravilhosa. Deixa eu só dar uma carinha aqui. Obrigada, professor Tássio, por topar, assim, por tantos compromissos, nos ajudar nessa parte. Gente, todo mundo, as palminhas, muito obrigada. Todo mundo que precisar, do link de frequência, caso não tenha conseguido assinar, o link para fazer as questões no formulário, só procurar a Rebeca do NEP, tá certo? Quem não tiver o contato de Rebeca, pode falar comigo. Quem não tiver meu contato, pede para o seu coordenador, mais o contato do NEP. E aí, Rebeca já está com todos os links. O link do Forms e o link da frequência. Essa aula, o Google demora um tempo para mandar para a gente um relatório de quem foi que entrou, quanto tempo passou. E aí, quem não conseguir responder a frequência, a gente vai lá e vê se a pessoa está presente, por quanto tempo ela estava presente, e aí permite a resposta, certo? A mesma coisa sobre a aula gravada. Vai ser disponibilizada no YouTube do Paese, que é o grupo de pesquisa que está nos apoiando nesse projeto. E aí, quem não conseguiu assistir agora, assiste lá e responde. E aí, responder por lá vai ficar valendo, igual como se tivesse assistido no ao vivo, tá certo? Queria agradecer a presença de todos. Vamos marcar agora já uma aula para maio. E aí, quando o professor Tarso voltar de férias, ele vai marcar a aula presencial para a gente fazer a prática, tá bom? Obrigada a todo mundo pela presença e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Estou sem entender nada. E não tem presença, eu não acertei não fazer. Não acertei da minha presença. Não acertei fazer minha presença. Alguém sabe dizer como é que eu faço? Eu saí uma vez, foi duro, mas eu fui sem querer que eu saí. Não soube da minha presença. Não
Ah, depois eu. Já terminou a aula. É, ela sabe que eu me vi online, ela é doida. A gente sabe dizer como faço para da minha presença? Foi postado o link da presença. Postado como? Por aqui. Tem que entrar no link. É, tem que vou lá, saio, entro no link, é? Ainda pode assinar a presença? Eu fiquei o tempo todo em presente. Se eu sair uma vez, foi sem querer, mas não tinha que voltava. Deixa eu olhar no link se eu tenho como entrar. Ah. Eu vou fazer algumas perguntas para você. E você vai me responder por que o significado. Nossa, parecido com alguns tipos, você vai responder eles. Eu não faz ideia. Vamos lá, vamos lá. Rapaz, eu vai falar com você. Sério? Então, um boizinho. Vai olhar assim e confundir. Aí, porque olha pra olhar quando vai falar assim, olha. Agora, quando o pessoal aí de casa, que é um cão bom. Quando a gente fez isso, todo mundo sai, cavalo de casa, todo mundo já passou por isso. Não foi, a gente fez, desculpa, quando o negócio desse acontece. A gente, vocês acreditam no desculpador, desse final de normal. Ela tava parada. Ela tava parada, assim, mandou, você mandar no animal, vai dando cavalinho. Vamos lá. O que o boi rompeu? Quando o outro fala, o boi rompeu. É aquele boi que ele entra na contramão. E você e o seu parceiro tenta entrar no boi, tenta parar e não consegue, ele passa todo mundo. Entre dois animais. Show. E o que significa chimbar? Quando chimba um boi é o quê? Ninguém chimou um boi a barriga. Porque ele não tá aqui chamação. É um boi. E qualquer coisa que ele pega uma cabra velha, mas ele não aguenta. Ele simplesmente ele abre a mão. Aí a gente chimba boi. Você daí de casa, ele deu pra entender um pouquinho do dicionário do vaqueiro.
rabo do boi, como tu me protege. Mas tô bem relaxado, protege também o vaqueiro, né? Então, é o que tu não é desse, mas não vai dar. Obrigado, amor. Pra mostrar pra vocês a estrela da TV Caju, todo violão da prenda de carnaval, o cara alegre, veio com aqui aí, minha vaqueirama, domingo, e hoje é dia de vaquejar. Hoje a gente monte alegre, mas precisamente para chegar no amor, pra fazer a conta. Todo estado entrando no claro que eu estou falando do bairro da cidade de Monte. E hoje você vai ver, aqui na saída da TV Caju. Analfabeta virtual. Shalom Adonai, povo. Shalom Adonai, povo. A TV Caju e a cidade de Pequenos Pinhos. Tradicional vaquejada do Papai. E aí, estamos vendo hoje com vocês. Tem uma vida vaquejada. O circuito mais barato do Brasil. A TV Caju agradece. Sejam todos bem-vindos ao programa Show da TV Caju. Hoje no formato da hora. Tchau. Encerrando esta show da TV Caju. Mais um.
Ela tomando banho. Vamos ver dia.
Tem que pegar outro, primeira vez. Aqui, ó, tá pegando só tira a corda desse cara. Já fiz. Ele faz o quê? Ilumina, não? Hã? Ele ilumina? Eu? Quando eu fiz. Vai ter sido na minha. Ó! Eita! É de trabalhador. É quinta. Não é dia primeiro? Sim, feriado, né? Deixa eu ver. Amanhã é 29. Terça. Quarta-feira.
Nada, esse. Não, que morreu, mas não é certo. Ele captava dinheiro de Isailton e dizia Netinha que ele não dava nada. Aí ele pegava. Não. Conversa com o pessoal lá que a senhora sabe a história. Que dizia Netinha, entendeu? Pegado os dois, né? Era. Eu pagava e não dava débito. Não, mas é. Não, não é empréstimo não, dava dado. O pai dele ajudava ele dava as coisas. Só que ele sempre disse assim, não mãe, pai me deu, aí até tentava, vai. Pegado os dois. E tinha contato dos dois? Sim, corretamente. Aí nem se dá. Mas ele podia ser cobre de embora, tinha que ter. Eu contei com o dinheiro dele, para um ano, inclusive. O São João, ano passado, lá em Vinte Alegre, ele estava igual jogando. E a primeira vez eu vi ele todo mal vestido. Com roupa velha. Qual a roupa estava, mas estava meio passada assim, sei lá. Olha só, que roupa meio sapato velho. É um bicho de roupa dele. Não, é porque realmente tinha brigado com ela, mas tava drogado, mano. Ele é assim, ó, com um zoião, é. Bota o zoião, dinheiro. Aí que leva ele pediu aqui. Ele disse, rapaz, vai ficar assim. Leva o prefeito? Sim. Aí tava no camarote, pô. Escuro, magro de uma mulher. Há um ano, foi. Isso foi no ano passado. Eu acho que teve um augezinho dele, que ele ficou. Depois da parada, deu um auge que ele ficou só na droga mesmo. Foi. Mas O pai dele que terma ele. pronto, falei, você vai nesse auge aí. Aí ele tava amanhã, o cabelo rei todo grande, a cabeça dele tava redonda, a cabeça dele. Olha. Aí foi quando eu disse, eu vou fazer com os amigos meus, eu falei, amigos, foi a primeira vez, todo mundo se da droga, a primeira vez que eu vi ele Nesse estado. igual que antes ele era Igual noiado mesmo, tipo, né? tinha dinheiro, uma rota, que ele deve ter, pô, deixa eu pegar um cavalo que chega de uma conta, tem dinheiro assim, né? Mas quando não é ninguém, põe uns panos. Não precisa algum. Aí tem um copo d'água minha, que eu tô botando meu remédio. Um copo d'água meu ali em cima, só para colocar um remédio, eu esqueci. Ô, preguicinha boa.
Eu só. Não tá bom. Porque esse dia tava dando uns calegados no dente, sabe? Parou. Sabe que eu vou logo lá? Vem uma dor forte, né? É, Eu consegui ser relado, só a carne. uma cara. Então, ele tira a cara, né? Ah, que daí eu. Se for a cara é bom, mano. Isso com o canal. É. Só Um canal meu que torou da raiz. Vai passar, tá com um fio pendurado. porque ele tá sensível no dente, sabe? Sabe, é um canal que torou mesmo. Aí eu vou me deixar pra ver se vai sair ou vou fazer a coroa. É isso que eu vou ver ainda lá. Hoje eu vou só pra ver, ó. Eu vim só pra fazer uma avaliação. Porque senão, né? Fecha aí, mano. Isso aqui. Tudo bom. Agora eu tô pondo remédio. Deixa eu ver se não vai dar. Não vai nascer ainda. Já sai do lado e você fala. Caixa não, é um seguidor que eu dei essa parada. Seguidor. Aqui, assim, seguidor aqui, ó. Bem grande, seguidor. Olha, seguidor que tem. Sim. Não, seguidor. Não passando mal direto. Mas eu penso que não tem água, não tem. Eu tenho que ir comprar, me dá jeito. Estava comprando dele. Agora, outra dele. Seguidor tinha. Aí, poucos anos, viu, me o break vai sair amanhã, eu vou de novo. Eu tô morrendo agora. Hoje, vai ser atrás todo zero hoje. Mãe dele me visita, tá sendo bem, pensando que vai cair. Ei, mas que coisa, mãe. Vai bater a tua mãe, vai tirar ela. Por favor. Não tá chorando. Ah. Você tá com pantera, não quiser vir pra cá, eu vou aqui. É uma pantera. Pantera e fica igual, né? Lá só pra luvas. Peraí. Nossa, eu ligo pra ele. Eu pra ele lá. A do Andolfo ele vai não. Não. Mas só quando a gente tá no Andolfo, não tem como ninguém para receber ali não. Não tem nada. Você pode liberar agora. Eu tô varrendo lá, tô só pintando lá no cortinho. Faz o que é, velho? Não vai cobrar mais coisa, não. Ah, você que me deixou onde eles... Me deixou lá na... Porto das Seis ali. Lá do... Aquilo... Claro, quando tem mais eu conhecia quando o cara traía tudo. Pois não, a mulher, você sabe quando ele vai procurar a mulher lá fora, chibatada é maior. Aí ele chega, chega fraco. Comigo ele não faz essa putaria, não. Aí eu digo, quer se ver essa vizinha lá com ela? Eu fui churrão. Entendeu? Passando lá já me comprou um pote de